Nós estamos aqui em torno desse altar para celebrar o Deus da vida. E nesse momento também, a casa de vocês é o templo vivo de Deus. Olha que coisa bonita, maravilhosa. A nossa casa, a casa de vocês, é o templo vivo de Deus. Então, nesse momento, na sua casa, no seu local de trabalho, no lazer, nós estamos fazendo deste lugar um lugar sagrado, um lugar onde todos nós estamos alimentando o nosso ser. O próprio Jesus nos lembra: nem só de pão vive o ser humano, mas de toda palavra que sai da minha boca. Então, a celebração da Eucaristia, esse momento em que todos nós estamos alimentando o nosso ser. Mesmo na sua casa, você está alimentando o ser de vocês. E hoje, todas as leituras são ricas de ensinamentos, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não é morta. A palavra de Deus, ela é viva. Como todos nós somos seres vivos, a palavra de Deus, ela tem que transformar o nosso coração. Então, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, realmente Jesus é o nosso caminho. E a grande beleza de hoje da liturgia, que também o amor de Deus universal. Quando eu falo Jesus é caminho, verdade e a vida, a gente tem de lembrar que tem outras religiões que tem Jesus não como o Senhor, mas como mestre. Vou dar o exemplo do budismo, do islamismo, do judaísmo. Então quer dizer que essas pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo não será salvo. Eu estou mentindo. O próprio Jesus deixou bem claro na liturgia, fala: na casa do meu Pai tem um lugar, morada para todos. Então, gente, isso que gera intolerância. Eu achar que só minha religião, só o meu jeito de ser, só o meu pensamento tem que prevalecer. Pelo contrário, nós vivemos num mundo plural. Nós vivemos num mundo que tem pessoas que pensam diferente de mim, tem pessoas que são budistas, que é pessoas que talvez a gente muitas vezes, nós somos preconceituosos, nós falamos uma coisa que nós não conhecemos. Vai conhecer um pouco mais sobre a vida de Buda, do islamismo. Todos nós temos algo de bom para oferecer para o outro. A minha religião, ela não é a única. A outra religião, o credo de uma outra pessoa, tem algo para me ajudar a crescer enquanto pessoa. Por isso que muitas vezes nós vemos no mundo que nós temos medo do conflito. Viver, como o caso do monge de Andrade, viver é um risco. É impossível, gente, você viver nesse mundo plural sem conflito. Eu acho muito bonito, a gente deveria, nós não valorizamos a palavra de Deus, a gente tem que reconhecer. Nós muitas vezes usamos a palavra de Deus como o fundamentalismo religioso e político. A gente for olhar os Atos dos Apóstolos, acho que toda pessoa, principalmente nós somos cristãos, a gente deveria ler e conhecer os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos conta a vida dos primeiros cristãos. Você quer saber como que surgiu o cristianismo?
É impossível você conhecer o cristianismo se você não estudar os Atos dos Apóstolos. Lá, nós sabemos que o cristianismo, no início, era uma seita. Era um pequeno grupo de pessoas que acreditaram no ressuscitado, e a fé no ressuscitado, eles começaram a se reunir. Então, os Atos dos Apóstolos conta como que foi e como começou as primeiras comunidades. E a grande beleza dos Atos dos Apóstolos, que é o grande ensinamento para todos nós hoje, no século 21, nesse momento de pandemia, é a pluralidade. Várias pessoas que foram seguir Jesus, eles eram diferentes. Tinham os judeus, os gregos, pessoas de várias raças, várias culturas, e o cristianismo, no início, teve que aprender a conviver com outras culturas. Então, vou dar 2 exemplos de conflito. O primeiro, nós temos um conflito hoje. Por quê? O cristianismo, Jesus era judeu. O cristianismo nasceu dentro de uma cultura grega. O cristianismo não nasceu dentro de uma cultura judaica, porque quem o poder naquela época era de Roma. Então, muitos gregos se converteram e passaram a seguir o judaísmo, seguir a Jesus. E a tradição, lá desde o Antigo Testamento, acolher as viúvas e os pobres. E a limitação do ser humano, as pessoas estavam preocupadas mais com as viúvas, os pobres dos judeus, e esquecendo aqueles pobres que veio da cultura grega. Aí teve o conflito. Aí os discípulos estavam na frente da pregação. Eles tinham de sair de uma cidade e ir para outra, ficava dias e até anos em outra comunidade. Então surgiu foi uma necessidade dos diáconos. Nós temos aqui o Vinícius, futuramente vai ser um dos nossos diáconos aqui da nossa paróquia. E lembrando, o diácono é serviço. Então eles escolheram homens de bem, e esses homens ficaram a serviço da caridade. Olha que coisa bonita. A nossa igreja, ela tem de cuidar dos pobres, sim. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, afetou tudo. Afetou não só financeiramente, profissionalmente, afetivamente. Então hoje, todos nós somos chamados a ser diáconos, e também as mulheres sacerdotisas também. Diácono não pode ser só homem, não, pode ser mulher também. Então nós somos chamados a servir. O pouquinho que eu tenho, eu posso dividir com outro. Igual a nossa sacristã aqui, ela é costureira, como no primeiro domingo da Páscoa, eu fiz um desafio, né? Naquele momento estava você procurar, a ver se tinha dinheiro e não encontrava uma máscara. Isso aconteceu comigo. No início, eu quase não achei máscara para mim, porque eu fui demorar a comprar. Quando eu fui comprar, não estava achando. Eu tinha o dinheiro e não achava máscara. E o pobre, além de não ter dinheiro e não tinha máscara. Quantas pessoas são anjos, gente? Anjos são pessoas que fazem o bem. Nessa pandemia, nesse momento, como que nós estamos precisando de anjos? Pessoas que é capaz de sair de si mesmo para ajudar o outro. Que é um anjo, um caminhoneiro que
que largou muitas vezes sua família, vai lá para outro estado levar o feijão, o arroz para aquela pessoa que está precisando. Já pensou se os caminhoneiros parar? Não vão morrer de fome. Aquele homem da roça lá, que muita gente não valoriza, se nós temos o nosso feijão, toda semana nós temos o tomate, nós temos a abóbora, na nossa casa tem o homem e a mulher do campo que está trabalhando para que isso chegue na nossa mesa. Já pensou, gente, se o pessoal da saúde fazer greve, vai morrer milhões e milhões de pessoas. Hoje, uma das pessoas mais importantes na sociedade é uma enfermeira. Eu tenho parentes, sobrinhos que são enfermeiros. Como que é uma classe desprezada, não é respeitada? Talvez a pandemia veio nos mostrar que nós valorizamos, nesse momento, gente, me desculpa, o que o Neymar está servindo. Vocês viram falar do Neymar, deu alguma doação, gente? Eu não vi. Quantos pais ensinam o filho, colocam o filho, a filha, o Neymar como um herói? Que herói que Neymar é, gente? Nada. O que ele faz para a nossa sociedade? Nada. E muitas vezes um médico, um professor, uma das pessoas mais importantes na nossa sociedade é os professores. E nessa pandemia veio nos mostrar que realmente, depois que passar essa pandemia, nós vamos ter que valorizar sim o povo da saúde, nós vamos valorizar o nosso SUS. Muitos não sabem, eu sou assistente social, eu tive no meu curso de serviço social, eu tive uma matéria só para estudar o SUS. O SUS, gente, se não fosse o SUS, já tinha milhares e milhares de pessoas que tinham morrido. Os professores. Então, nosso Deus quer nos mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não Deus que aliena as pessoas. Eu estava vendo ontem, na porta do Congresso, lá em Brasília, uma vergonha. Gente, tanta gente morrendo no Brasil, gente fazendo churrasco, fazendo chacota, colocando música de Michael Jackson, e dançando, fazendo chacota, deitando dentro do caixão, como se 10 mil pessoas, são 10 mil vidas, ali nem 10 mil, poderia estar meu pai, poderia estar minha mãe, poderia estar meu sobrinho, a minha vizinha. Não é números não, estão vendo a sociedade tão perversa, que números está matando a pessoa. Uma vida vale. Por isso que eu falo, eu sou loucamente apaixonado por Jesus. Nós estamos vivendo, fala 10 mil, 20 mil. Ah, mas foi só mais um. Vai em Jesus lá. A parábola da ovelha perdida. Em 100 ovelhas, uma se perdeu. Jesus, Ele aceitou que ela se perdeu? Não. Ele colocou aquelas 99 em segurança e foi atrás da única que tinha perdido. E quando ele encontrou aquela ovelha que se perdeu, o que ele fez? Ele fez uma grande festa. Então hoje Jesus é o nosso caminho, é o caminho do amor, é o caminho da tolerância, do respeito pelas pessoas. Nós estamos perdendo respeito pelas pessoas. Não é o mundo, nós falamos, o mundo está ruim. Não é, são as pessoas. As pessoas hoje são perversas, são vingativas, desejam mal para o outro. A gente vê como que é difícil, está acontecendo lá
na Amazonas, no Rio de Janeiro, um médico, uma enfermeira, não está tendo respirador. Gente vendendo respirador falso, gente. Então, um médico, um enfermeiro vai ter que escolher: eu vou deixar morrer essa idosa, ou essa criança, ou esse adolescente jovem. Não é idosa, não é criança, é pessoas. Então, quando Jesus fala: quem vê o Pai me vê, então nós temos a desculpa, é triste falar, que nós conseguimos manipular a nossa consciência, igual eu achei uma vergonha, gente da igreja católica, da igreja evangélica, ontem na manifestação, defendendo acabar com o isolamento. Gente usando a religião para manipular as pessoas. Para mim, me desculpa, eu não gosto de usar esse nome. Pessoas que usam Deus para manipular, para explorar o outro, eles não é de Deus, não, ele é do capeta. O que nós estamos tendo, eu sou lá de Curvelho, minha mãe deve estar escutando, lá na nossa cidade do interior, fala, é gente de espírito de porco. O que está tendo gente de espírito de porco, não valorizando a vida. Por isso Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No domingo passado, termina a leitura falando, eu vim para que todos tenham vida em abundância, que eu vou fazer a ligação domingo passado. Nós estamos no 5º domingo. No domingo passado, foi no 4º domingo, termina assim, o evangelho também de João. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Nós temos que ter certeza, nosso Deus é o Deus da vida. Onde existe a maldade, onde existe a injustiça, Deus não se faz presente. Quando eu estou lá em Sete Lagoas por causa do isolamento social, a gente vê, quem protege é Deus. Eu vendo assim, uma mulher que mora perto lá onde que eu moro, estava vindo um alcoólatra, era 7 horas da manhã, ele é alcoólatra, e uma mulher portadora de sofrimentos mentais, todos dois sem máscara. Ele estava fumando, ela foi lá, pediu um cigarro, ele colocou o cigarro na boca dela, chegou quase a boca dela, na boca dele lá, e ligou. Isso, gente, a gente não está cuidando. Se aquela pessoa, aquele irmãozinho de rua lá, se eu não cuidar dele, é vírus, ele vai passar, ele vai estar andando na rua, ele vai passar para a Dona Maria que estava na rua, a Dona Maria vai lá para a casa dela, passa para o fulano de tal. Isso, gente, todos nós estamos no mesmo barco. Eu acho que é pobreza, pessoas achar porque tem um salarinho melhor, isso é pobreza, gente. Pobre não é quem não tem dinheiro, não. Pobre é quem acha porque ele tem poder, ele é melhor do que o outro. Porque eu ganho 10 mil reais, porque eu tenho um cargo, eu sou melhor do que o outro. Não, é pobreza. Nós estamos perdendo por isso. A gente deveria questionar. Vai lá, eu gosto de vez em quando ir lá no IBGE, aumenta lá, vou dar uma pesquisa a vocês aqui, ou você colocar nas redes sociais aí, falar, ver se você consegue um gráfico lá, está aumentando o número de ateus. Muitas vezes eu desço pau em quem é ateu. Mas por que uma pessoa se torna ateu? Eu sou culpado, você é culpado. Como que uma pessoa vai querer ser cristão, se eu sou um cristão de meia tigela? Eu roubo do outro, eu passo o outro para trás, eu não faço isolamento, eu não respeito o outro. Isso é ser cristão, gente? Não. Ser cristão vem de Cristo.
Cristo, se Ele estivesse aqui hoje, Ele iria, tem que deixar bem claro, gente, eu vim para que todos tenham vida em abundância. Jesus, se chegasse perto de Jesus, está aqui a pandemia, nós vamos ter de escolher entre a vida e o dinheiro. Jesus ia escolher o dinheiro, gente? Não. Então, eu sou assistente social, qual é a função nesse momento? Nesse momento, qual é a função se aquela dona Ana Maria lá está passando fome? Quem é responsável? É o Estado. Não estou falando se é do PT, do PSDB, não. É do Estado. Que seja de qualquer partido. Então, Deus, Ele é misericordioso, mas Ele vai cobrar da gente. Para encerrar, que eu falei que a primeira leitura falou sobre a história dos Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos. É vergonha, eu fico com vergonha, gente. Daqui uns anos, vai contar a história que no ano de 2020, gente morreu por causa de uma pandemia que poderia ser evitado. Igual eu vi uma mulher contando, eu assistindo a reportagem lá em Manaus, a menina de 18 anos, com vírus, a família todinha, a família foi segurando, ela chegou no hospital desmaiada, e ela rodou todos os hospitais, lá em Manaus, a mãe dela gritando, pelo amor de Deus, gente, minha filha está morrendo, e ela estava morrendo mesmo. Isso, gente, é Deus. Deus quer que um filho seu, uma filha amada, morra por causa de um oxigênio, de um balão de oxigênio? Cadê o nosso governo aí? Isso aqui podia ter sido planejado. Nesse momento, gente, o cientista, o negócio, o Brasil, o Brasil, nós somos cristãos, nós somos brasileiros, a pandemia, a gente tem religião, não? Pela lógica, a pandemia começou na China, depois foi para a Itália, foi para a Espanha. Se nós tivéssemos bons administradores, ia organizar a nossa cidade. Então, antes de encerrar, muita gente, descendo o pau no Calil, gente. Para mim, se eu tivesse oportunidade de conversar com o Calil, eu vou dar nota para o Calil 100 mil. Quem está certo é Calil. Eu achei muito interessante ele falando que ele não quer ele quer que as nossas avós, que as nossas mães, que as nossas crianças vivam no meio da pandemia, gente, querendo começar o campeonato brasileiro, o campeonato mineiro. Ele falou assim, não, aqui em Belo Horizonte, se vocês quiserem ir para outra cidade, mas aqui em Belo Horizonte, porque ele tem esse poder, o Mineirão não vai ser aberto, não. Então esse momento, a vida é mais importante. Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte.